Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. Líderes do Congresso se reúnem com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para definir os próximos passos do projeto que permite a prisão após condenação em segunda instância. Nos Estados Unidos, serviço secreto esvazia a Casa Branca depois de avião não identificado sobrevoar a área e não responder aos alertas antiterrorismo. Polícia Federal faz operações contra desvios na merenda escolar em 50 municípios do estado de São Paulo. A Agência Nacional de Mineração faz vistoria em barragem da Companhia Siderúrgica Nacional, em Congonhas, Minas Gerais, depois de tremor de terra que assustou os moradores. E no estúdio, a conversa de hoje é sobre diabetes e a nova Política Nacional de Prevenção da Doença. Em outras notícias internacionais, na Colômbia, presidente encontra líderes das manifestações que chegam ao 5º dia com 4 mortos. E ainda a nova lei para coibir a violência no futebol. JC1 Cultura de Informação começa agora. A maioria dos pais não consegue identificar a depressão nos filhos. Isso porque eles confundem os sintomas da doença com as mudanças de comportamento típicas da adolescência. O preconceito contra a doença faz esta mulher preferir o anonimato. Dela e da filha, uma jovem que passou a maior parte da adolescência dormindo e tentando se matar. Ela deixava de ir para a escola, ela não conseguia ficar na escola, não tinha amigos, não ia para as festinhas, para nada. Não tinha vontade, não tinha objetivo, não tinha sonhos. E as crises aconteciam por motivos bobos, como um fone de ouvidos. Meu marido deixou de comprar um fone para ela. Foi assim que ela teve uma crise muito grande no carro, de irritação, e ela mostrou no celular uma carta de despedida. A mãe tentava conversar. Tudo que você falava não tinha retorno, nada. Como a adolescência já é um período cheio de mudanças, muitas famílias não sabem distinguir o que é da idade com o que pode ser um sintoma de depressão. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, de cada 3 pais, 2 passam por essa angústia. Como reconhecer a diferença entre a irritação da depressão e da adolescência? Principalmente através do excesso de isolamento, mudanças comportamentais importantes, atitudes diferentes e autoestima baixa. Também é importante que a família não se culpe e não tenha medo, nem de procurar um psiquiatra e nem de dar antidepressivos para os filhos. A dependência do antidepressivo não existe. O antidepressivo ele não causa dependência. A depressão é uma doença que não pode ser subestimada. Uma doença importante que exige um diagnóstico correto e um tratamento adequado e com avaliação de risco de suicídio. Com o tratamento, a doença é controlada e o jovem volta a gostar de viver. Foi o que aconteceu com a filha desta mãe, corajosa e persistente. Hoje a gente vê um futuro para ela, muito feliz mesmo assim com os resultados. Muito sério, tem que ficar atento. E você pode participar do nosso programa com perguntas, comentários, usando a hashtag JC1. E além disso, pode acompanhar pelas redes sociais. Nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura, o Twitter é @jornal_cultura e nós estamos ao vivo também pelo Twitter, pelo YouTube. E a página é Jornalismo TV Cultura. Pelo menos 20 pessoas são presas em operação da Polícia Federal contra fraudes na compra de merenda escolar em municípios paulistas. Ao todo, os agentes cumprem 27 mandados de prisão e 55 de busca e apreensão. Entre os alvos estão empresários, lobistas, servidores e ex-prefeitos dos municípios paulistas de Franca, São Roque e Cubatão, uma vereadora e a Câmara de Guarujá e gabinetes de cidades do interior do estado. O nome dos envolvidos não foi revelado. A Operação Cadeia Alimentar é uma ação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e investiga fraudes em licitações e também desvio de dinheiro para a compra de merenda escolar em ao menos 50 cidades paulistas. Os investigados responderão por crimes de organização criminosa, fraude a licitações, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva.
Agora, alguns dados do mercado financeiro. O dólar bateu um novo recorde hoje na abertura do mercado, vendido a R$ 4,25. Entre as causas estão a disputa comercial entre Estados Unidos e China e as declarações ontem do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a estimativa dele de que a moeda norte-americana teria alta por causa da inflação controlada e da baixa dos juros. No final da manhã, o dólar bateu os R$ 4,26. E a Black Friday, uma das datas mais importantes para o comércio, anima os shopping centers. Os lojistas desse segmento projetam vendas melhores do que no ano passado, com um faturamento de 3 bilhões de reais. A Black Friday é só na última sexta-feira de novembro, mas essa loja de calçados já está preparada. Na vitrine, descontos de até 50% para chamar a atenção dos consumidores em busca de boas promoções. Você não entra na onda, você acaba perdendo para o concorrente. Tem que entrar, baixar preço, fazer campanha e ir para cima do cliente para tentar vender um pouquinho mais no mês de novembro. Os comerciantes sabem da importância da Black Friday para alavancar as vendas no mês. Desde 2010, a data movimenta principalmente o comércio eletrônico. Mas o comércio físico tem participado de forma mais ativa nos últimos anos e adotado estratégias para ganhar a preferência dos clientes. Acho que o atendimento, né? Ainda também, ainda o consumidor, essa aproximação que tem com o vendedor e outras peças. Às vezes ele vem buscar uma camisa branca, mas ele tem uma camisa, uma preta, uma coleção nova, que às vezes pelo site ele não consegue ter toda essa diversidade ainda. A Associação Brasileira dos Lojistas de Shoppings está otimista e espera um crescimento de 18% nas vendas em comparação com a Black Friday do ano passado. O faturamento deve ser de 3 bilhões de reais. Os itens mais procurados pelo consumidor devem ser eletroeletrônicos, roupas e calçados e perfumaria e cosméticos. A expectativa é positiva principalmente por 2 fatores novos na economia: a liberação do Fundo de Garantia para os trabalhadores e a redução na taxa básica de juros, a Selic. Com a queda da taxa Selic sequencialmente, ela hoje é um fator positivo para o consumidor em termos muito mais de mercadológico do que efetivamente de taxa de juros reduzida. Se a Selic está agora em 5%, infelizmente, na proporção que ela baixou, os financiamentos ainda não baixaram. O Estatuto de Defesa do Torcedor mudou. A nova lei, publicada hoje no Diário Oficial, prevê penas mais duras para a violência nos estádios e fora dele. Pelo texto, as torcidas organizadas que se envolverem em brigas ou distúrbios dentro e fora do campo em dias de jogos serão banidas dos estádios por 5 anos. Antes, a pena era de 3 anos. Entre as ações que podem sofrer punição estão tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir o local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas. Também passam a sofrer punição atos semelhantes cometidos fora dos dias de jogos. E agora, outras notícias nacionais. Técnicos da Agência Nacional de Mineração fazem hoje uma vistoria na barragem da Companhia Siderúrgica Nacional, em Congonhas, Minas Gerais, depois do tremor de terra que assustou moradores ontem. Moradores de Congonhas, no centro do estado, ficaram alarmados com o tremor às 8h30 da noite de ontem, com intensidade de 3 pontos na escala Richter, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Na cidade funciona a barragem Casa da Pedra, da CSN Mineração. Equipes da Defesa Civil foram ao local. Não há registro de comprometimento da estrutura nem de feridos. As chuvas que caem desde ontem em Salvador alagaram ruas e causaram deslizamentos. Os bombeiros atenderam a 58 ocorrências. Os bairros mais atingidos são Cabula Tancredo Neves e Pau de Lima. Para hoje, a previsão é de que a chuva se estenda até o final do dia. Estudo do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia aponta que a mortalidade de corais na região aumentou 10 vezes depois do surgimento de manchas de óleo no litoral nordestino. A chamada taxa de branqueamento dos corais, que normalmente atinge entre 5% e 6% dos organismos por ano, está em 52% nos recifes das regiões da Praia do Forte, Itacimirim, Guarajuba e Abaí. Os corais são estruturas fundamentais para a procriação e alimentação da vida marinha, e sua mortalidade afeta diretamente todo o ecossistema.
E ainda sobre o óleo, a Marinha confirmou que as manchas encontradas em Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, são compatíveis com as encontradas no Nordeste. 4 pessoas foram presas preventivamente pela Polícia Civil do Pará por suspeita de envolvimento em incêndios criminosos na área de proteção ambiental de Alter do Chão. Os 7 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão fazem parte da Operação Fogo do Sairé, que investiga as ações da Brigada de Combate a Incêndios de Alter do Chão. O incêndio consumiu boa parte da área entre os dias 14 e 17 de setembro. O inquérito está na Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Santarém. O coordenador da Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol, foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público com advertência por críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal em entrevista à Rádio CBN em agosto do ano passado, quando disse que os ministros formavam uma panelinha que manda mensagem de leniência em favor da corrupção. A pena é a mais leve entre as possíveis, que poderiam chegar à suspensão e até à demissão. O advogado de Dallagnol disse que a declaração não passou de uma infelicidade. E o nosso assunto de hoje aqui no estúdio é o diabetes, doença que atinge 16 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde. Com a sanção da Política Nacional de Prevenção do Diabetes, a expectativa é de reforço na prevenção e assistência aos portadores da doença no SUS. Fran descobriu aos 33 anos que tem diabetes tipo 1. Hoje, aos 44, precisa tomar 7 comprimidos 3 vezes ao dia e aplicar injeções de insulina de manhã, de tarde e de noite. Também precisa de acompanhamento nutricional, exames regulares e consultas de controle. Ela precisa disso tudo, mas não tem. Sempre falta alguma coisa, sempre. Nunca a gente pega nossos remédios completos. Para passar no médico é coisa de 1 a 2 meses esperando a consulta. Por causa disso, as consequências da doença fora de controle já limitam a vida dela. Eu estou com edema nas vistas, né, hemorragia, é muita dor nas pernas, meus pés é muito dormente. A nova política do governo federal quer tentar evitar casos crônicos e graves como o da Fran. A promessa é a de financiar campanhas de informação, prevenção e tratamento do diabetes. Mas para quem acompanha essa luta há muito tempo, a nova lei vai ajudar. Mas ela já chega faltando um pedaço. Vanessa faz parte da Associação Brasileira de Diabetes Juvenil e acompanhou a tramitação do projeto. Essa política nacional de diabetes ainda é incompleta porque o Ministério da Saúde retirou o artigo que fala sobre medição da glicemia nas urgências e nas emergências. Então, nós gostaríamos muito que esse artigo pudesse voltar, porque nós sabemos que a população brasileira, por volta de 7 a 8 milhões de pessoas, tem a condição e ainda não sabem. A criação de centros de referência para o diabetes também representaria um avanço para os doentes e economia para o SUS, segundo ela. Esses centros de referência, nós visualizamos que as pessoas, quando fossem adquirir os medicamentos, ao mesmo tempo elas teriam tratamento, educação em diabetes lá e o tratamento de todas as complicações que possam ter, até um lugar onde ela possa ser tratada como um todo. E para nos trazer mais orientações sobre diabetes, nós recebemos hoje a doutora Carla Mello, que é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutora Carla, boa tarde, muito obrigada por estar conosco, um prazer recebê-la. Doutora, a gente mostrou a nova política de diabetes. Ela faz parte de processos que já estavam em andamento, que visam um atendimento melhor para os pacientes. Mas quais são os avanços dessa nova política? Na verdade, ela tenta institucionalizar a conscientização da nossa população sobre o que é diabetes, quais são os principais sintomas e tentar identificar essas pessoas com o seu diagnóstico de uma maneira mais precoce, que é a prevenção do diabetes, né? Ou a prevenção das complicações do diabetes. E essa prevenção, esse diagnóstico antecipado é o que faz toda a diferença ao longo do tratamento. E esse é o nosso maior desafio? Isso. Bom, primeiro o indivíduo precisa reconhecer os sintomas, então eu posso estar com diabetes, procurar o seu diagnóstico e a partir daí se tratar.
E quais são os sintomas? Pois é, urinar muito, indivíduos ou crianças que não levantavam para urinar à noite voltam a fazer xixi, ou fazer xixi na cama, aquela criança que já parou o hábito volta a fazer xixi na cama, comer muito e perder peso. Às vezes já o diagnóstico vem com complicações. Então, alterações de sensibilidade na perna, uma dormência no pé, dor no pé ou na perna. Né? Ou vai a um oftalmologista, avalia o fundo de olho e vê que já tem uma alteração causada pelo diabetes. Então, isso é o que não precisa acontecer. Se o diagnóstico vem precocemente e as pessoas se tratam de maneira adequada, então essas complicações, o risco delas aparecerem diminui. E esse diagnóstico precoce, ele pode ser feito com exames regulares de saúde, anuais, por exemplo, o exame de sangue? Exame simples, em jejum de 8 horas, colhe o sangue, onde é dosado o açúcar no sangue, que nós chamamos de glicemia, e dependendo desse nível, você pode ter uma glicemia normal, 70 a 99. Entre 100 a 125, ela é alterada, mas não faz diagnóstico de diabetes. Maior ou igual a 126, já sugere diabetes, precisa ser repetido o exame para confirmar o diagnóstico e, a partir daí, tratar-se. O diabetes já é uma epidemia no Brasil? É uma epidemia, né? Os números crescem, cada dia que passa o número é maior. Por quê? Porque está associado principalmente à explosão da obesidade, que aumenta o risco para o desenvolvimento do diabetes do tipo 2, que é o mais frequente. Em torno de 90% das pessoas com diabetes têm o tipo 2 da doença. O tipo 1, 5, 10%, é diagnosticado normalmente em crianças, eles são dependentes de insulina desde o diagnóstico. O tratamento é um pouco mais complexo, mas ele é possível. E depois, Joyce, eu digo que, como é uma doença crônica, o diabetes, a gente tem a vida inteira para se acostumar com o seu tratamento e os cuidados que tem que ter, né? Agora, o que é difícil se acostumar e compromete a qualidade de vida é ter uma complicação advinda do mau controle do diabetes. Quando se fala na doença, as pessoas muitas vezes pensam, né, quase que automaticamente, as restrições. Eu nunca mais poderei comer doce, eu nunca mais poderei comer carboidrato, por exemplo. E não é assim. Não é nada assim, né? A alimentação ela tem que ser saudável. A alimentação para a população que tem diabetes e para que não tem diabetes não muda, né? Ela não tem essas restrições todas. E hoje nós temos também as técnicas de contagem de carboidratos, que aí você vai somando o que você está pondo no seu prato, que para a pessoa que tem tipo 1 vai ajudar a estabelecer a dose de insulina rápida. E para o que tem tipo 2, essa contagem de carboidratos e calorias, não comer exageradamente, vai fazer com que ele possa perder peso e, com a perda de peso, ter um melhor controle do diabetes. Não só do diabetes, né? A gente tem que lembrar que o diabetes, geralmente, do tipo 2, está associado ao colesterol mais alto no sangue, a pressão mais alterada, o excesso de peso, né? Isso tudo, numa pessoa que já tem outras pessoas na família com diabetes, tem que chamar a atenção. Procure fazer o diagnóstico. Doutora, esse projeto nacional de prevenção que traz essas alterações, de que forma isso vai impactar no atendimento inicial da pessoa que descobre-se nesse momento com diabetes e vai procurar um posto mais próximo para começar a se tratar? Isso. Então, o projeto, na verdade, ele regulamenta, ele institucionaliza a forma de você conscientizar a nossa população. Esse é o primeiro passo. Porque as pessoas vão ficar alertas, será que eu tenho diabetes? Preciso fazer o exame, né? A partir daí, como essas pessoas vão ser atendidas, em que unidades de saúde elas podem ser atendidas e a qualidade que deveria sempre ser do atendimento, que deveria ser sempre realizado por equipes multiprofissionais, né? Porque precisa de uma orientação geral. E a gente precisa identificar esses indivíduos precocemente, com campanhas de rastreamento. A discussão que existe ainda, né? Onde vai ser feito isso? Chegando ao pronto-socorro, já fura o dedo, já vê quanto está a glicemia? Isso é feito nas pessoas que já têm aqueles riscos que a gente comentou? Então, esses vão ter um risco mais elevado, a chance de ter o diagnóstico é maior. Então, vamos focar nessa população? Ou vamos olhar verificar a ponta de dedo de todo mundo que entra no pronto-socorro? Então, as discussões rondam por aí, mas o importante é que cada um
procure identificar, né, os sintomas e os riscos de diabetes que ele mesmo tem. E daqueles que já passaram por essa triagem e têm a necessidade de furar o dedo diariamente e precisam daquele kit, esse kit tem um valor mais elevado. Isso é disponível pela Nós temos uma lei nacional que diz que todas as pessoas que usam insulina no seu tratamento para tratar o diabetes, elas têm que ter acesso às fitas e aos aparelhos que medem a glicemia. Né? E é um piquezinho na ponta de dedo, tanto que a gente chama monitorização da glicemia domiciliar. Né? A pessoa faz em sua casa. Agora, o que é o principal é que essa pessoa use esse número para poder ajustar suas doses de insulina. Já que é um custo tão elevado, ela tem que valer a pena. Então, os profissionais de saúde precisam orientar as pessoas o que fazer com o número que sai na ponta de dedo. Porque senão eu vou furar o meu dedo e não vou saber o que fazer. Então, de maneira geral, é o diagnóstico precoce aliado a essa informação que é muito individualizada. Muito. O tratamento do diabetes ele é sob medida. Né? Não existe uma receita de bolo que sirva para todos. Serve para todo mundo, não, né? Tem que ter o cálculo de carboidratos, de calorias, quanto exercício, que é muito importante, Joyce. Incluir exercício na sua rotina diária é uma das ações mais efetivas para evitar o diagnóstico ou evitar progredir de pré-diabetes para diabetes do tipo 2. Então, a gente tem o que fazer, mas tudo começa diagnosticando. Né? Ou pelo menos tendo a suspeita, será que eu tenho esse diagnóstico ou não, né? Sim. Uma última pergunta, doutora. O adoçante é um vilão ou é um auxiliar importante? É um auxiliar importante. Imagina quantas calorias nós temos no açúcar branco, né? Se o diabetes está associado à obesidade, então ingerir mais calorias vai fazer o indivíduo ganhar mais peso. E, além disso, esse açúcar branco é o que vira glicose no sangue. Então, ele vai ganhar mais peso, vai subir a glicemia também. Né? E hoje a gente tem que, de fato, ter uma vida mais ativa, com ou sem diabetes, mas aqueles que têm um risco maior de diabetes ou já têm o diagnóstico, é uma forma de controlar também o diabetes. Né? Doutora Carla, muito obrigada pelas explicações e até a próxima. Até a próxima. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, dá início à terceira etapa do tratamento contra um câncer no sistema digestivo. E o Tribunal Superior Eleitoral analisa hoje se as assinaturas digitais podem ser usadas para a criação de novo partido. A decisão, que será tomada pelos 7 ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral hoje à noite, poderá beneficiar o novo partido criado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. Segundo o próprio presidente, só há chances da sigla participar das eleições municipais no ano que vem se as quase 500 mil assinaturas necessárias para a criação do partido forem recolhidas virtualmente. Para participar do pleito, a aliança precisa das assinaturas até abril do ano que vem. A Procuradoria-Geral da República deu parecer contrário ao uso das assinaturas digitais, alegando dificuldade em conferir a veracidade delas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebe hoje, em sua residência oficial, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e líderes partidários para discutir um texto que permita a prisão após condenação em segunda instância. No Senado, uma audiência que trata de um projeto de lei sobre o assunto foi adiada sem previsão de nova data. Enquanto na Câmara, uma proposta de emenda à Constituição foi aprovada na CCJ e tem maiores chances de avançar. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deu início hoje de manhã à terceira sessão de quimioterapia contra um câncer no sistema digestivo, no Hospital Sírio-Libanês. Este ciclo do tratamento terá duração de 30 horas, assim como os outros 2 primeiros. A previsão de alta do prefeito vai depender da avaliação da equipe médica, coordenada pelo infectologista Davi Wipp. Há cerca de um mês, Bruno Covas foi diagnosticado com uma infecção na pele e, após uma bateria de exames, descobriu um câncer na cárdia, entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado. O prefeito continuará despachando normalmente do hospital.
Eu trago agora um complemento em relação às prisões preventivas em Santarém, que eu falei há pouco. A Brigada de Combate a Incêndios de Alter do Chão enviou agora uma nota à nossa produção, na qual afirma que qualquer que seja a denúncia, ela será esclarecida e a inocência da Brigada e seus membros devidamente reconhecida. E daqui a pouco, aqui no JC1, protestos em Bogotá. Presidente Ivan Duque promete encontro com líderes das manifestações. E moradores da Austrália comemoram a chegada da chuva, que alivia os incêndios que castigaram a região. A gente volta já. A gente volta com as notícias internacionais e começamos pela Colômbia, onde o presidente terá um encontro com representantes dos manifestantes hoje. Milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital, Bogotá, numa passeata no dia da eliminação da violência contra a mulher. Mas o ato se transformou em mais um grande protesto contra as reformas econômicas do presidente Ivan Duque, contra a corrupção e a violência da polícia. Duque já convocou um diálogo nacional e prometeu que vai se reunir hoje com representantes do empresariado, sindicatos, estudantes, indígenas e com líderes das manifestações, que já confirmaram a presença. 4 pessoas já morreram nos protestos, que chegam ao 5º dia. Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter atingiu a Albânia e deixou pelo menos 9 mortos e mais de 350 feridos na madrugada de hoje. Esse foi o pior tremor dos últimos 30 anos a atingir o país, provocando desmoronamento de vários prédios e construções na capital, Tirana, e na região. O epicentro do tremor foi a 30 quilômetros a oeste de Tirana e a uma profundidade pequena de 10 quilômetros. E também foi sentido na região dos Balcãs e da Puglia, no sul da Itália. Poucas horas depois, a terra tremeu também na Bósnia, com um terremoto de 5,4 de magnitude, mas ainda não houve informações de vítimas ou danos. Os incêndios que arrasaram várias regiões da Austrália destruíram muita vida selvagem e provocaram níveis recordes de poluição nas grandes cidades estão chegando ao fim. Nem é preciso falar muito após ver imagens de bombeiros e moradores de Nova Gales do Sul. Ainda com uniformes cobertos de fuligem, eles comemoram a chegada das chuvas à região para alívio de todos, o que vale até uma dancinha da chuva. E nos Estados Unidos, jornalistas e funcionários da Casa Branca levaram um susto agora pela manhã após uma aeronave invadir o espaço aéreo de Washington. Os jornalistas estavam no meio de uma coletiva de imprensa com o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, quando o serviço secreto entrou na sala dando ordens para evacuar o prédio. O motivo foi uma pequena aeronave que invadiu o espaço aéreo restrito sobre a capital norte-americana e não deu respostas às autoridades aéreas. Além da Casa Branca, residência oficial do presidente Donald Trump, a sede do Congresso também foi isolada por cerca de meia hora. Mas, no final, o avião entrou em contato e foi monitorado pelas autoridades. A situação foi controlada e os riscos descartados. Um relatório das Nações Unidas revela que as emissões de gases de efeito estufa atingiram novo recorde e podem causar efeitos destruidores. O relatório de defasagem de emissões é um de uma série de estudos divulgados antes de uma cúpula climática da ONU que acontecerá em Madrid na semana que vem e pretende convencer líderes mundiais a limitarem a mudança climática. O documento mostra que as emissões de gases do efeito estufa atingiram um nível recorde em 2018 e as temperaturas mundiais podem subir mais do que o dobro do limite de aquecimento combinado globalmente. O estudo mede
mede o volume de cortes de emissões para limitar o aumento das temperaturas mundiais a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, como combinado no Acordo de Paris de 2015. O relatório mostrou que, se forem mantidos os compromissos atuais de corte de emissões, pode-se esperar uma elevação de 3,2 graus centígrados nas temperaturas neste século, o que trará impactos destruidores no clima. O principal autor do relatório, John Christensen, disse que, sendo avô como ele, não vamos querer deixar isso para os nossos netos, ou então você se envergonharia de saber que deixou esse problema para eles. O relatório mostra que o limite de temperatura mais seguro de 1,5 grau ainda é atingível e ainda identificou os Estados Unidos como um dos grandes emissores, assim como Brasil e Japão, que estão longe de suas próprias metas. A diretora do Programa de Meio Ambiente da ONU, Inger Andersen, diz que são necessários cortes de emissões de carbono de 7,6% por ano entre 2020 e 2030 para evitar uma futura catástrofe climática. Para John Christensen, estamos falando de uma mudança transformadora agora e simplesmente precisamos transformar as sociedades nos próximos 10 anos. E quanto mais esperarmos, ficará mais difícil. E se o clima do mundo real não vai bem, o do mundo virtual não está diferente. Para fazer frente à manipulação eleitoral pela internet, às fake news, ao desrespeito à privacidade, entre outros problemas apontados contra a rede mundial de computadores, o criador da web e 80 organizações mundiais divulgaram uma proposta de contrato para o uso da rede. O criador pensou em desligar a criatura. Esse é o tamanho do desencanto de Tim Berners-Lee com a www. Em 1989, nos laboratórios do CERN, na Suíça, o cientista conectou pela primeira vez o que viria a transformar radicalmente a vida moderna em suas mais variadas dimensões. 30 anos depois, Berners-Lee diz que a tecnologia revolucionária não é mais uma força para o bem, mas se encaminha para uma distopia digital, poluída por informações erradas, discursos de ódio e coleta generalizada de dados pessoais. Para enfrentar isso, ele propôs um contrato global de uso. Hoje, esse contrato para salvar a internet tem adesão de 80 entidades ligadas ao setor, entre elas as gigantes Google e Facebook. São 9 artigos para governos, empresas e usuários finais. Um conjunto de diretrizes que exortam governos e empresas a respeitar a privacidade dos dados, consagrar o direito de acessar a internet para todos, reprimir notícias falsas e recuperar a confiança nas informações compartilhadas online. Aos usuários, ele propõe que construam comunidades online fortes, criem conteúdo atraente para agregar valor à internet e lutem por seus direitos online. Apesar do pessimismo inicial, Berners-Lee diz que é preciso ser paciente. O contrato para a web é um conjunto de princípios e não terá resultados imediatos, diz ele. Mudar as coisas leva tempo, mas para ele não há outro caminho. É isso ou o aprofundamento dos problemas que temos hoje. E o Papa Francisco se mostrou preocupado com o tempo que os jovens passam na internet. Na opinião do pontífice, a tecnologia e a globalização estão tornando os jovens homogêneos, ou seja, eles estariam deixando de lado as características de sua própria cultura. Foi durante a viagem à Tailândia que o Papa Francisco falou sobre o que ele chamou de homogeneização dos jovens. Na visão do representante maior da Igreja Católica, os filmes, as redes sociais e a publicidade estariam extinguindo as culturas locais, da mesma forma que plantas e animais estão sendo extintos na natureza. O Papa disse isso no Oriente, onde muitos jovens ainda olham para o Ocidente como uma referência de modernidade. Além disso, a Tailândia é hoje o 5º maior consumidor de internet do planeta. Lá, os jovens passam mais de 9 horas por dia no mundo virtual. Na análise deste cientista político, o Papa, mais uma vez, está antenado com as mudanças da sociedade. Os jovens no mundo têm se suicidado mais que a média, têm se mostrado mais deprimidos que a média, têm se mostrado mais ansiosos que a média e têm se mostrado com menos expectativas e perspectivas de vida que a média. Portanto, há sim um problema
E toda vez que há um problema que atinge os indivíduos, é mais do que esperado que as igrejas se posicionem de uma certa maneira a fazer críticas construtivas a isso. E, portanto, a fala do Papa é uma fala muito pertinente, muito relevante. Já para esta psicóloga que acompanha a interação dos jovens com a tecnologia, a internet amplia os horizontes, mas não necessariamente sufoca o que está mais perto. O que a gente acaba vendo, na verdade, é que eles vão para uma segmentação e não para uma homogeneidade. Eles se segmentam e procuram informações e procuram consumir coisas e ver aquilo que eles gostam em segmentos. Então, se antigamente eu só tinha acesso a um tipo de música, hoje eu tenho acesso a vários tipos de música. Isso, de certa forma, acaba ampliando as minhas possibilidades de escolha. E não, de certa forma, me fazendo igual a todo mundo. E no dia 19 de novembro de 1969, o Rei Pelé marcou o milésimo gol de sua carreira. São 50 anos desse feito diante do Vasco, no Maracanã, na vitória do Santos por 2-1 aos 32 minutos do segundo tempo. E o Cadu Cortez traz mais detalhes para a gente. Foram 1.279 gols. Alguns dizem que foram 1.282. O fato é que foram muitos, de cabeça, de calcanhar, de bicicleta. E o milésimo gol, ele foi carregado por fotógrafos, por torcedores que invadiram o gramado do Maracanã. E para falar um pouquinho mais sobre a exposição Pelé 1000 Gols, essa intervenção aqui no Museu do Futebol, conversar com a Daniela Alfonso. Dani, sem dúvida nenhuma, as pessoas quando entram aqui nesse espaço já ficam encantadas, né? Porque de fato foi um jogador especial, tudo bem? Tudo bem, é isso mesmo. A gente quis marcar essa efeméride, 50 anos desse gol, recuperando a narrativa nacional em torno dessa expectativa de chegar ao milésimo gol. E também fazer as pessoas pararem para pensar quanto é extraordinário você ser um jogador de carreira como Pelé e chegar a essa marca do milésimo, ultrapassando isso depois com mais de 2 centenas de gols, né? Não é para qualquer um. Obrigado, Daniela. Essa intervenção, portanto, Pelé 1000 Gols, fica aqui no Museu do Futebol até o dia 1º de dezembro. Mais informações no site museudofutebol.org.br. E você vai ver a seguir os nossos colegas aqui da TV Cultura que venceram o Prêmio Especialista da Comunicação. E a arte de construir instrumentos musicais, mas de um jeito diferente. Luthier da Ucrânia faz guitarras, sanfonas e tambores com palitos de fósforo. A gente mostra já já. Cinco jornalistas e colegas aqui da TV Cultura foram vencedores do Prêmio Especialista da Comunicação, realizado ontem em São Paulo. A premiação é uma iniciativa da plataforma Negócios da Comunicação e foi realizada ontem à noite na Unibis Cultural, na Zona Oeste de São Paulo. Na categoria Sustentabilidade e Saneamento, as jornalistas premiadas foram Laís Duarte, que venceu como destaque na área, e Márcia Bongiovanni, do Repórter Eco. Na categoria Cultura, o destaque foi para Adriana Couto, que ganhou o prêmio ao lado do companheiro de programa, Cunha Júnior, do Metrópolis, e Marcelo Taz, do Provocações. Eles não puderam comparecer ao evento, mas foram representados pelas ganhadoras do Repórter Eco. A escolha dos ganhadores do Prêmio Especialistas da Comunicação é feita por meio de voto livre e direto de jornalistas e profissionais da área de comunicação. Muito bom, parabéns aos nossos colegas. E um artesão da Ucrânia abusa da criatividade e faz instrumentos musicais usando milhares de palitos de fósforo. Ouvindo a banda tocar, nem parece que os instrumentos têm algo de diferente. Eles são obra do artista ucraniano Bohdan Sechukov, que começou seu hobby fazendo modelos em miniaturas de carros, tanques e navios antigos como estes. O luthier dos fósforos já fez 15 instrumentos musicais, como guitarras, sanfona e tambores, e até formou a única banda de palitos do mundo. Os palitos são colados um a um até formarem peças inteiras, que são recortadas na forma dos instrumentos, coladas e recebem o acabamento envernizado. O artesão luthier precisou de 27 mil palitos e 1 ano e meio de trabalho, com jornadas de até 10 horas, para fazer este baixo em forma de tridente.
Godin quer entrar para o Guinness, o livro dos recordes, pela maior coleção de instrumentos feitos com palitos de fósforo. Mas o maior desejo mesmo é aumentar o número de instrumentos e formar uma banda ainda maior para tocar o que gosta. Incrível. Uma ótima tarde para você. O JC1 termina aqui. Eu te espero amanhã, a 1h. Até lá.